Esse ano de 2021 está sendo para todos nós um ano muito especial, porque nele nós celebramos os 70 anos da Rádio Aparecida, fundada, inaugurada no dia 8 de setembro de 1951. Por isso, a partir de hoje, todos os meses nós teremos um encontro marcado pelo portal a12.com e também pelas redes sociais, pelo canal do YouTube e pelo Facebook, para contar detalhes, para contar momentos importantes desta caminhada gloriosa. Neste nosso primeiro encontro, nós vamos começar falando dos anos 50, que foram os anos, que foi a década na qual a Rádio Aparecida nasceu. A gente pergunta, você sabe como estava os anos 50? Como estava o Brasil? Como era a moda nos anos 50? Como vivia a sociedade nos anos 50? E a política foi um ano marcante também para o nosso Brasil. Por isso, nós temos um convidado especial. Nós vamos conversar com Edilson Almeida. Ele é historiador, professor especializado em História, Sociedade e Cultura, formado pela PUC de São Paulo e mestre em Educação pela Universidade Brás Cubas de Mogi das Cruzes. E claro, vamos ter um bate-papo assim bem agradável. Primeiro, Edilson, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por estar aqui conosco. Padre, meus cumprimentos a todos. É uma grande satisfação, uma grande honra estar aqui com vocês, como aparecidense, falar da Rádio Aparecida e da história, como historiador também. Muito obrigado. E o Edilson, na sua família, você tem também, assim, uma ligação bem próxima com a Rádio Aparecida, não é? Sim, sim. Meu irmão trabalhou e trabalha novamente na rádio, trabalhou mais de 30 anos na Rádio Aparecida e hoje ele está de volta para dedicar-se à programação dessa grande emissora. E mesmo morando, agora você mora em Caraguatatuba, sim, no litoral de São Paulo, mesmo lá você tem assim um contato bastante grande com esse mundo do rádio. Sim, sim. Além de adorar rádio desde criança, acompanho a Rádio Aparecida e outras emissoras também, e leciono também no curso de jornalismo e comunicação, publicidade da minha universidade no litoral. Então, é um prazer dobrado estar aqui. Ô Edilson, a Rádio Aparecida, ela foi criada no ano de 1951. Para que aqueles que estão nos acompanhando pelo nosso portal A12, pelas redes sociais, possam sintonizar, possam se localizar um pouco, fala pra gente, como estava o Brasil nos anos 50? Em efervescência, padre. Um país próspero, um país esperançoso, como o mundo estava esperançoso, no pós-Segunda Guerra Mundial, chamados Anos Dourados. Nós tínhamos nos anos 50 a eleição de um presidente populista, Getúlio Vargas. O Brasil recebia uma grande influência também da cultura norte-americana, porque os bens de consumo começaram a ser exportados para o mundo inteiro após a Segunda Guerra Mundial. Aquela euforia do final da guerra trouxe também um impulso ao capitalismo. E o Brasil, com Getúlio Vargas eleito democraticamente, depois de uma ditadura de 15 anos que ele teve, né, e o presidente Dutra, entre esse período, ele entra para fazer do Brasil um país para o século XX. Então, ele já tinha começado, na época do Estado Novo, a dar uma estrutura econômica para a indústria de base. E agora a intenção dele, na economia, era levar o Brasil também para a indústria de bens de consumo, coisa que o Brasil ainda não tinha, estava engatinhando. Para você que está nos acompanhando poder localizar, a Segunda Guerra Mundial ela terminou em 1945. O Brasil participou da guerra, enviou soldados para a Itália. Então, como o Edilson está falando, terminou a guerra, o mundo e o Brasil estavam em reconstrução. E aí, então, a grande figura, a grande personalidade do mundo político deste período é Getúlio Vargas. Sim, sim. Com o seu populismo, com o seu dinamismo, ele trouxe uma nova feição da sua própria conduta, que era um governo democrático, não era mais uma ditadura. Então, sai aquela figura mais austera dos anos 30 e 40 e entra agora o pai dos pobres, com aquela imagem assistencialista também, para ter
o povo e os sindicatos do lado dele. Você falou que a gente estava nos anos dourados. Sim. Vamos traduzir um pouquinho isso para que quem está em casa possa nos acompanhar. Como que estava, por exemplo, o comportamento, a moda nesse tempo aí nos anos 50? Então, o Brasil, um país de dimensões continentais, ele era um país essencialmente rural. Então a população ainda vivia de maneira muito, até mesmo, vamos dizer assim, pacata, com a produção rural, com os gostos de gente do campo. As cidades estavam começando a crescer nesse período também. E as influências externas chegando cada vez mais nesse período de política de boa vizinhança, principalmente dos Estados Unidos. Produtos, música, cinema e o povo brasileiro com o rádio acompanhando essa mudança. O maior veículo de comunicação e a propaganda também entrando nas rádios para vender esses produtos que estavam chegando para o país, né? A televisão já tinha sido inaugurada também um ano atrás e não era ainda popular, mas o rádio era. O Brasil tinha passado de uma população nos anos 40 de 40 milhões de habitantes para 52 milhões, 51.900 segundo o IBGE, no comecinho dos anos 50. Então, a população estava adquirindo novos hábitos de vestuário pelo que eles viam que a mídia trazia o comportamento do jovem norte-americano através do cinema. James Dean revolucionou muito isso, né? O uso do jeans, o uso da camiseta de algodão, aquele comportamento rebelde da juventude transviada. Elvis Presley chegando também, né? Um homem branco trazendo o rock and roll, né? Então a gente pode dizer assim, que nos anos 50 o Brasil e o mundo estavam em ebulição. Ebulição. Estava fervendo. Fervendo, iniciando a Guerra Fria, também não podemos deixar de falar. Revolução Cubana também, né? No final da década de 50. Então, o mundo respirava um alívio pelo fim da Segunda Guerra Mundial e o início de uma preocupação também pelo início da Guerra Fria. Só que a maioria dos brasileiros não tinha muito essa noção ainda. Viviam daquela prosperidade que veio logo após a guerra inicial, com medidas austeras até do próprio Getúlio Vargas, mas com aumento do salário mínimo, a produção também aumentando e o povo começando a consumir mais também. A gente sabe, você falou que o Brasil, a grande maioria da população vivia na zona rural e tinha o rádio como grande meio de informação. Sim. E de cultura também, ou seja, começa a entrar aquela necessidade de adquirir mais conhecimento, de Sim. cuidar mais da educação. Sim, exatamente. Também, com Getúlio Vargas, por isso que nós colocamos na história que nós temos a Era Vargas. É o único político que empresta o nome a um período da história do Brasil. Nós não temos República Velha, Era Vargas, República Populista ou Liberal, a ditadura civil-militar e Nova República. Os 5 períodos da República, só o Vargas empresta um nome que, apesar de sua postura polêmica como ditador, ele também foi um realizador e mudou o Brasil de patamar, né? Então, com relação a ele organizou a educação brasileira, né? Claro que para fazer propaganda da sua própria existência também e do próprio Estado, mas estruturou a cultura nesse sentido. Você falou já de vários fatos que aconteceram neste período, mas, por exemplo, pelo que eu sei, foram nos anos 50 que a indústria automobilística entrou no Brasil também, não foi? Sim, exatamente. E com isso, quer dizer, as cidades que não, muitas delas que não tinham sido planejadas para o automóvel, tiveram que se adaptar também. Sim, sim. Também a gente, estudando a história da economia, a gente percebe que houve um planejamento do capitalismo norte-americano, principalmente, de financiar países do chamado Terceiro Mundo, para que pudessem receber também essas fábricas, essas montadoras de bens de consumo, inclusive de automóveis. Então, nos anos 40, houve uma certa estruturação do Brasil com relação às estradas. Rodovia Dutra, né, Presidente Dutra, para poder depois trazer as montadoras de automóveis, que trouxe um boom na nossa região, principalmente por ficar no eixo Rio-São Paulo. As fábricas tinham que ficar próximas do Porto de Santos e também das duas grandes capitais. Então começa também a haver um êxodo rural no Brasil. O Brasil começa a mudar de face. Aquele país rural, de 80% da população rural, começa a ter agora esse êxodo para as cidades. Uma grande modificação também de costumes. Você falou da importância do rádio
Eu dou um testemunho pessoal da minha família, a gente morava também na zona rural e era sagrado. Todo dia à tarde, depois que terminava os trabalhos, essa imagem ficou até gravada na minha mente. A gente se sentava na varanda da casa, lá na zona rural, em Pirapozinho, na fazenda onde a gente morava, e meu pai ligava o rádio e a gente ficava ali, os meninos brincando, e o meu pai, minha mãe, meus irmãos mais velhos, ouvindo a rádio. Então vejam vocês como que é interessante a gente ir ligando uma coisa na outra. Rádio Aparecida nasceu em 1951, mas para a gente compreender esse contexto do nascimento da Rádio Aparecida, a gente tem que entender como estava o Brasil, como estava o mundo neste período. E o rádio já consolidado com esta influência tão grande na sociedade. Por isso a gente vai conversar agora com o Cassiano Macedo. Cassiano Macedo é também expert em rádio. Até hoje tem o programa Encontro DX, aos sábados, às 19 horas, na Rádio Aparecida. E vamos bater um papinho também para você compreender todo esse mundo. Cassiano, que alegria receber você aqui com a gente, viu? Obrigado, padre. É a primeira vez que eu estou aqui entrando nessa conexão aqui, o negócio mais é rádio. Eu mando minha saudação ao senhor, também ao professor Edilson e a todos que estão conectados aí com a 12. Ô Cassiano, as pessoas na década de 50, como o professor Edilson disse, mesmo antes do advento da Rádio Aparecida, costumava ouvir muito o rádio, né? Que música, quem que fazia sucesso no rádio nesse período aí nos anos 50? Bom, a grande sensação do rádio nos anos 50 era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ela tinha um alcance nacional. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ela tinha seria comparado hoje em dia com a Rede Globo de televisão, uma emissora grande, com uma grande possibilidade de ser ouvida em todo o país. E a Rádio Nacional fazia sucesso muito com Chico Alves, Francisco Alves, o rei da voz, que faleceu em 1952, em setembro de 1952, aí pertinho, em Pindamonhangaba. Também os programas de auditório eram uma coisa assim, verdadeira louca. As pessoas faziam fila para assistir os programas de auditório, para poder cantar com seus cantores preferidos, né? É a época dos cantores e das cantoras do rádio. E também uma época muito importante das rainhas do rádio. E a Rádio Nacional, já em 1950, com o rádio já consolidado no Brasil, porque o rádio passa por várias fases. O rádio começa no Brasil nos anos 20 e nos anos 50 ele se consolida. E foi exatamente em 1951 que entra no ar a novela O Direito de Nascer, que fez um grande sucesso, justamente no ano que a Rádio Aparecida surgiu. Então o rádio era bem consolidado. E a música MPB era muito... Na época não chamava nem MPB, era a música dos cantores brasileiros, né? Os cantores eram acompanhados de regionais. E a Rádio Nacional também tinha muitas orquestras. Então a Rádio Nacional realmente era uma rádio muito importante. Apesar de existir no Brasil outras emissoras de rádio, mas a Rádio Nacional imperava, né? Cassiano, então a gente percebe aí desta importância do rádio, e eu sei que na sua vida particular existe uma história muito marcante de relacionamento com o rádio que começou a partir do seu pai, não é? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história pra gente. Bom, eu namorava em Mogi das Cruzes e a gente ia para Aparecida todos os anos. E eu conhecia a Rádio Aparecida no prédio antigo da Rádio Aparecida, que era ao lado da Basílica Nacional. Eu nunca pensei que um dia ia poder ocupar os microfones da Rádio Aparecida. E meu pai, já nos anos 50, ele sintonizava a Rádio Aparecida tranquilamente pelos ondas médias em Mogi das Cruzes. Alguém pode falar, mas como é que eu conseguia ligar um rádio ondas médias e poder sintonizar a Rádio Aparecida? É que nos anos 50 não havia tanta interferência eletromagnética. Então era muito fácil, muito tranquilo ouvir a Rádio Aparecida. Quando ela nasceu, naturalmente, em 51, como diz o Padre Vitor, a emissora tinha um transmissor de pequena potência, o transmissor da STP, a Sociedade Técnica Paulista, um pequeno transmissor que é uma joia que está aí no Museu da Rádio Aparecida, que foi feito por essa empresa, a primeira empresa a construir transmissores no Brasil.
pelo seu professor Guilherme Homem de Mello, um homem muito importante do Brasil que fez a primeira transmissão. Então a Rádio Aparecida tem isso na minha vida, né? Eu poder conhecer um pouquinho até da história da Rádio Aparecida. E meu velho pai, que faleceu ano passado, 4 de abril, sintonizava a Rádio Aparecida de AM e eu ficava ligado com ele. E acabei um dia, que ele começou com um sonho e virou uma paixão na vida da gente, está aí na Rádio Aparecida há tantos anos fazendo esse programa, que é o único programa no rádio brasileiro dedicado ao mundo do rádio, o deixismo, as ondas curtas, a sintonia de rádio. Obrigado, Cassiano, por esse depoimento, por você partilhar um pouco da sua vida conosco, mas o professor Edilson sabe também que até hoje grandes comunicadores que trabalham na televisão, que usam de outras plataformas para se comunicar, nasceram no rádio, né? Sim. A gente poderia citar inúmeros comunicadores, mas eu cito só um, Raul Gil, grande apresentador da TV brasileira, tem uma história particular também com o rádio. Ele vai contar um pouquinho para a gente também desse seu envolvimento com o Rádio Nacional. Alô, meus amigos da TV Aparecida, como vai vocês? Tudo bem? Um prazer muito grande falar com vocês e dizer desse projeto Rádio e Décadas, Rádio em Décadas, porque a rádio é importante, né? Porque o pessoal da rádio é que acaba indo para a televisão. Os grandes sucessos do rádio foram para a televisão. Eu hoje, graças a Deus, posso dizer a vocês que eu sou um sucesso da televisão já há 50 anos. 50 anos de televisão não é brincadeira, né? E eu comecei no rádio, comecei num programa chamado Clube Abre às 5, da dona Sônia Ribeiro, esposa do Blota Júnior. Daí eu fui convidado para fazer o programa de rádio Alegria dos Bairros, que era em cada bairro um cinema, todos os domingos. Lotava, né? A televisão não está muito nessas coisas, então estava começando e o povo queria ver os artistas de perto, então o cinema lotava. De lá eu fui convidado para fazer programa de televisão. Fiz um programa de televisão fazendo minhas imitações, brincando, contando piadas, histórias. E aí um produtor me viu e falou: rapaz, você tinha que fazer um programa. Eu falei: só me dá um programa, eu vou fazer. Aí demorou um pouco, mas em todo caso acabei fazendo um programa na TV Excelsior Canal 9. E de lá eu fiz um programa chamado Raul Gil Ron. Ron é uma sala, então era Raul Gil Ron. Foi em 1967. E daí eu fui para frente e estou até hoje, graças a Deus, na televisão. Por isso hoje estou falando com vocês também, aproveitando esse projeto Rádios em Décadas. Parabéns a vocês, muito obrigado e parabéns pelo projeto, hein? Valeu, beijo! Professor, que coisa legal a gente ver um depoimento desse, né? Quer dizer, Raul Gil, que é conhecido nacionalmente, tendo o seu princípio, o começo da sua carreira no rádio. Quer dizer, o rádio, eu penso que é por isso mesmo que o rádio não morre, né? Exatamente. Apresentadores, atores. Eu lembro de Lima Duarte também falando sobre isso. Fernanda Montenegro também falando que atuou no rádio. Então são nomes assim, monstros sagrados que ganharam essa experiência também nas ondas do rádio. E para você que está nos acompanhando, nós estamos falando Rádio em Décadas. É um projeto bonito que nós estamos desenvolvendo ao longo de todo este ano para celebrar os 70 anos de criação, de fundação da Rádio Aparecida. Conosco neste episódio está o professor Edilson Almeida, historiador, especializado em História, Sociedade e Cultura. Nós estamos apresentando um pouquinho para você o Brasil e o mundo dos anos 50, que foi a década em que a Rádio Aparecida nasceu, cresceu e se desenvolveu. Nós falamos já, professor, de um grande personagem deste período, que foi o Getúlio Vargas. Primeiro ditador, depois eleito democraticamente, mas chegou um momento que ele praticou o suicídio. Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho o que aconteceu, por que ele tomou essa ação, essa atitude tão extrema na sua vida
e o que isso impactou na sociedade daquele tempo. Sim. Isso daria um programa de 10 horas, né? Porque ainda até hoje existe polêmica com relação ao suicídio de Getúlio Vargas. Mas, como historiador, história é documento, né? Então, documentalmente, Getúlio Vargas se suicidou no dia 24 de agosto de 1954, porque é difícil para o brasileiro de hoje entender essa atitude, né, de Getúlio Vargas. Ele amava mais o poder e a sua imagem do que a própria vida. Então chega o momento do governo dele, acusado de corrupção, jornalistas também, com várias denúncias, né, com relação ao governo de Getúlio Vargas, favorecimentos. Vargas, historicamente, ele não se enriqueceu com a política, mas diziam que ele era o pai dos pobres e a mãe dos ricos também, para poder se manter no poder, não é? Então, como havia um jornalismo muito crítico de Carlos Lacerda com relação a ele, no Tribuna da Imprensa, houve um atentado com relação à vida de Carlos Lacerda, na Rua Toneleiro, dia 5 de agosto, devido às denúncias que Lacerda fazia sobre o governo de Getúlio Vargas. E esse atentado acabou resultando na morte de um militar da aeronáutica. Lacerda sobreviveu e o militar que estava com ele acabou falecendo. Então as investigações levaram para o Palácio do Catete, que era a residência do presidente da República, onde o chefe da segurança particular de Getúlio Vargas, Gregório Fortunato, foi acusado de ser o mandante do crime. Gregório Fortunato foi preso, nunca admitiu que Vargas tivesse dado a ordem, mas ficou um crime sustentável no governo dele. Então, pressões até do vice-presidente para que Vargas renunciasse das Forças Armadas. Então, chega um momento em que ele sai da vida para entrar para a história. Porque acredito eu, como estudioso da biografia de Vargas, que ele preferiu a morte a ter a sua biografia manchada pela corrupção. Ficou a dúvida, teria sido o governo Vargas, o governo corrupto? Porque com a morte dele houve aquele clamor popular, aquela absolvição dos mortos que acontece no Brasil. E era o rádio que fazia chegar até a população, mesmo nos recantos mais distantes do Brasil, tudo isso que acontecia, todos os acontecimentos. Lembrar também que na época a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Então tudo que acontecia na capital federal chegava até o povo pelo Rio de Janeiro. E a população esperava aquele programa Repórter Esso, que dava os furos de reportagem, né? Então a morte do Vargas anunciado pelo Repórter Esso em várias rádios, né, do Brasil, e o povo sabendo da notícia, ficando extasiado com a morte do seu grande herói. Então foi uma mudança, foi um momento de turbulência política. Nós passamos 2 anos tendo 3 presidentes da República, até que chega eleito pelo povo o Juscelino Kubitschek em 56. E aí você vê a importância da Rádio Aparecida. Quando a Rádio Aparecida é criada, é fundada, a Rádio Aparecida que vai levar para o Brasil tudo aquilo que acontecia em Aparecida, tudo aquilo que acontecia no Santuário Nacional. Mas já que nós estamos falando de notícias, o rádio até hoje vive de notícias. Por isso a gente tem um depoimento, uma contribuição muito especial que nós vamos ver agora. Eu tenho uma ligação sentimental com a Rede Aparecida de Comunicação. Embora não seja católico, recebi um convite há 10 anos atrás. Veja, eu fui o convidado, me considero um convidado de honra das comemorações dos 60 anos, há 10 anos atrás, da Rede Aparecida de Comunicação. Eram 60 anos da rádio e 6 da TV Aparecida. Me senti extremamente orgulhoso e isso apertou os laços que eu tenho com essa emissora de rádio e com a TV Aparecida. E por quê? Eu sou um grande apreciador de rádio, continuo ouvindo muito rádio. Desde pequeno eu tenho admiração por esse veículo fantástico. Aos 4 anos eu procurava dentro do rádio quem estaria dentro do rádio
falando. E aos 9 anos, meu pai pedia para eu sintonizar a BBC de Londres para ele ouvir a guerra, para ele ouvir as notícias da guerra. Eu era um menino muito magro, fraquinho, com pólio, passei meses na cama e o meu grande companheiro era o rádio. O rádio, eu lia mal, o rádio era o meu lenitivo. Então eu acompanhava, e naquela época só praticamente ondas médias, acompanhava as emissoras de São Paulo. Depois virei um ouvinte de ondas curtas. Tenho vários rádios ainda cultuando o tempo das válvulas e aí tive meu primeiro contato com a Rádio Aparecida. Uma emissora católica, de difusão do catolicismo, mas com uma programação belíssima e com uma grande potência. A Rádio Aparecida foi uma presença constante daquele menino apreciador de ondas curtas, que continuou até hoje apreciando ondas curtas e ouvindo a Rádio Aparecida. Então, eu que gosto de rádio, que continuo gostando de rádio, que acha que o rádio não acabou e nem vai acabar, que tinha a certeza que a televisão não derrotaria o rádio, e sim faria o rádio criar mudanças. O rádio vai se renovando cada vez mais. Eu continuo dizendo que rádio é uma grande preferência minha e uma grande preferência nacional. A Rádio Aparecida, no seu aniversário, e a Rede Aparecida de Comunicação, o meu grande abraço e o desejo de que esse sucesso continue e que continue irradiando o que irradia de cultura, religião, bons modos, bons costumes e uma programação excelente para a população brasileira. Parabéns. Professor, estamos fechando com chave de ouro, né? Com um certeza. Depoimento como esse de Boris Casoy, figura, personalidade conhecida mundialmente, a gente mostra bem esse significado do rádio na vida de todas as pessoas. Eu até ousaria dizer assim, o rádio faz história junto com a história do Brasil que o rádio conta. Com certeza. E falando dos anos 50, a população passou a ter conhecimento da bossa nova, por exemplo, né? Das vitórias esportivas do Brasil, das derrotas também, né? Copa de 58. 58, vamos falar só de 50 não, só de 58. E o JK, o presidente, ele acabou abraçando esse momento de euforia também com a construção de Brasília e o rádio acompanhando tudo isso diariamente, né? E a população se informando em todos os rincões do Brasil do que acontecia. Então, é o que o Boris Casoy acabou de falar. O rádio, ele é eterno, porque ele vai se adaptando com o tempo. Veio a televisão, veio agora, né? Agora não, né? Nos últimos tempos a internet, e o rádio está aí, também na internet, e não vai parar, porque é um meio de acesso da cultura popular. Para você que então está nos acompanhando, eu quero deixar esse convite. Todos os meses nós temos um encontro marcado, a Rádio em Décadas. Este mês nós contamos para você, nós mostramos para você a década de 50 e dentro dela, em 1951, o nascimento, a fundação da Rádio Aparecida. E o mês que vem, como será que vai ser? Você fica ligado com a gente, com o portal a12.com, pelas nossas redes sociais. Agradecendo ao professor, historiador Edilson, que esteve e está aqui conosco e preparando mais um episódio. Professor, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite.